volta a mais um vídeo de análise de poemas e depois de tanto tempo vamos começar com um escritor muito polêmico que foi a pedido do Advanced Master, que eu vou deixar aqui o nome dele. Ele pediu para falar um pouquinho de Charles Bukowski. Então, se você já gosta desse autor, se você gosta de análise de poemas, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e, claro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Bom, Charles Bukowski nasceu na Alemanha, mas aos 3 anos de idade ele se mudou para os Estados Unidos, então ele é considerado um escritor americano, né? E toda a sua obra se passa nessa ambientação aí lá dos Estados Unidos. Ele não teve uma infância muito feliz porque seu pai ele era abusivo, batia muito nele, a sua mãe era submissa, não defendia. Então ele tem muita amargura dessa infância dele, que foi muito difícil. E também ele foi diagnosticado com dislexia e por isso ele vivia isolado das outras crianças. Os seus pais também tinham vergonha dele, não o apoiavam. E mais tarde ele teve um sério problema de acne, que ele ficou vários dias no hospital e isso fez com que ele se isolasse mais ainda das outras pessoas. E ele encontrou o seu refúgio nas bebidas e nos livros, já que ele ficava tanto tempo no hospital sem nada para fazer, né? Então, grande parte da sua obra é autobiográfica, ele se coloca na situação, se coloca nesse meio e ele retrata essa vida que não é perfeita, essa vida que tem muitas intempéries, não é um conto de fadas. Ele morreu aos 73 anos de idade, vítima de leucemia. E se você quiser saber mais sobre a sua biografia, eu vou deixar algumas referências aqui no card de informações. Bukowski é aquele tipo de escritor que não está nem aí para sua opinião. Ele simplesmente pega e escreve o que está na cabeça dele e se você vai gostar ou não, ele não está nem aí. Ele escreve tudo que vá à merda. É realmente assim que ele falaria. E se ele tivesse vivo hoje, ele com certeza teceria críticas ácidas para essa sociedade aí das redes sociais que só vive de aparência, de beleza e de mostrar que a vida é toda perfeita. Então o Bukowski é um escritor que ou você ama ou você odeia. Por quê? Na sua escrita ele trata de temas muito polêmicos e que as pessoas têm dificuldades de entender o que ele está querendo dizer. Alguns movimentos de hoje, né, falam que o Bukowski ele é misógino, homofóbico e racista, porque nas suas obras ele escreve de forma nua e crua, tem muita violência, muito sexo, principalmente mulheres que são abusadas, então ele escreve às claras, ele não tem nenhum pudor, então a sua escrita ela é bem obscena, violenta e ele dá voz às pessoas que estão à margem da sociedade. Então os seus protagonistas geralmente vão ser bêbados, drogados, desempregados, assassinos, essas pessoas que a gente está querendo deixar para lá, ele vem e traz à tona. De fato, Bukowski não tinha nada de exemplar para os ditos cidadãos de bens. Ele próprio era um alcoólatra, drogado, vivia em orgias, em bares e, claro, algumas de suas obras foi censurada, como por exemplo em Holanda, em 1935, o seu livro Notas de um Velho Safado, que é o nome do livro dele, foi censurado, porque ele foi acusado de ter conteúdo homofóbico, racista e misógino. E o Bukowski ele escreveu uma carta sobre essa censura. E eu vou ler um trechinho dessa carta para vocês. A censura é a ferramenta das pessoas que precisam esconder a realidade de si mesmas e dos outros. O medo delas não passa da incapacidade de encarar o que é real. Não tenho raiva delas, só fico muito triste. Quando eram crianças, foram protegidas dos fatos da vida. Só lhe ensinaram o modo de ver, quando existem muitos. Então, né, sobre esse fato dele ser acusado dessas coisas, ele fala, olha, eu só escrevo aquilo que eu vi e aquilo que eu vivi. Então, se eu retratei mal alguma mulher, algum negro, foi porque eu só conheci gente ruim dessa classe, assim como poderia ser um homem branco. Então, ele assim, é muito polêmico. Então, é só lendo e estudando sobre ele para você ter uma opinião formada. Bom, e o Bukowski, ele viveu um período de grande miséria na sua vida. Ele passou fome,
Ele viveu naquele período que antecedeu a Grande Depressão e ele era fortemente contra o tão famoso e sonhado American Way of Life. Por quê? Estava todo mundo nos Estados Unidos, uma prosperidade econômica, todo mundo feliz, rico, só que só mostrava essa galera aí que estava na prosperidade, né? O povo que estava lá sofrendo, sem nada, com fome, que estava chegando aí na Grande Depressão. Ninguém falava. Então, nos seus escritos, o Bukowski, ele escreve a realidade por trás desse American Way of Life. Então, ele se opõe a isso, se opõe aos padrões de sociedade, se opõe a essa coisa de vida perfeita. Ele se opõe à própria escrita, que ele fala que ser escritor é uma merda, não leva a nada. Então, ele é contraditório. Ele se opõe a ele mesmo e ele fala que ele não defende nada, ele somente pega e escreve. E por isso que ele não se enquadra em nenhum movimento literário, né? A gente pode falar que ele é pós-modernista, modernista, ele fala que ele não está em nenhum lugar e ele nem quer se enquadrar. Mas podemos falar que o Charles Bukowski, ele faz parte dessa literatura marginal. O que é isso? Aquela literatura que surgiu na época da ditadura militar, principalmente com a implementação do AI-5, né, que eles proibiram a liberdade de expressão e alguns escritores vieram para quebrar os padrões do mercado editorial, fugir daquela regra, daquele cânone literário e começaram a escrever, a circular esses livros por aí. Aí depois desse movimento literário aí, né, literatura marginal, ela foi ganhando outras vertentes que foram dando vozes às pessoas que estão à margem da sociedade. Então os pobres, os negros, as pessoas que não estão ali na nata, na elite da sociedade. Então os protagonistas são quem a gente tapa os olhos, não quer ver. Então a gente pode falar que o Bukowski, ele tem uma literatura marginal. Bom, e ele escreveu várias obras e hoje nós vamos falar um pouquinho do seu livro de contos, que é Ao Sul de Lugar Nenhum. Esse livro de contos possui 27 contos e a gente vai falar um pouquinho de dois, que um é Classe e o outro Você e Sua Cerveja, o Quão Maravilhoso Você É. E nesse livro de contos ele reúne o cotidiano da vida urbana, mas das pessoas que estão na parte inferior da pirâmide, se fosse aquela pirâmide social, o povo que vive lá embaixo. E como eu falei, o Bukowski colocava nas suas escritas o seu cotidiano e ele próprio se colocava como personagem. Ele tem um alter ego, que é o Henry Chinaski, que é ele próprio nos seus contos. E nesse livro ele aparece mais ou menos umas 10 vezes, inclusive no conto Classe, que vamos falar um pouquinho. Nesse conto Classe, nos é apresentado uma luta, né, de boxe, que quem está lutando é o escritor Hemingway, que foi uma grande inspiração para o Bukowski. E aí, nesse conto, esse Henry Chinaski, que é o próprio Bukowski, desafia o Hemingway para uma luta. E nessa luta, o Bukowski consegue ganhar do Hemingway e fica com toda a glória. Então, a gente pode ver disso daí um desejo reprimido do autor de ter a sua obra reconhecida. E o nome do conto é Classe porque, no final, além dele conseguir ganhar do Hemingway, ele ainda rouba as mulheres, né, que iriam sair e deixa lá o Hemingway sem nada. Então, é uma classe que ele jamais conseguiria. E aí, nesse conto, nós podemos notar algumas coisas que eu falei sobre ele. Que na sua escrita ele usa muitas gírias, palavrões. E o outro conto é Você e Sua Cerveja, o Quão Maravilhoso Você É. Nesse conto somos apresentados a uma briga de casal, em que o homem é um lutador de boxe também, e ele chega em casa após ter vencido uma luta, só que esse cara, ele é muito egocêntrico. Ele gosta que todo mundo fale o quanto ele é bom, que ele é o melhor, que ele é o único que tem, que ele é o lutador melhor da cidade dele. E ele gosta que a esposa dele fique reafirmando isso pra ele continuamente. Só que ela não tá nem aí pra isso, ela não liga pra isso. E ela não acha ele tão bom assim. Ele acha outras coisas mais legais no homem, né? Além desse poder, desse sucesso. E aí eles sempre começam a brigar.
E podemos ver nesse conto que, igual eu falei, que a literatura do Bukowski é muito obscena, tem muitos palavrões e muitas gírias. E nesse conto também podemos ver que há exploração de elementos incomuns, como, por exemplo, a descrição de pessoas no banheiro. Porque para pensar em todos os filmes, novelas, séries que você viu, raramente mostra alguém no banheiro, lá fazendo suas necessidades. Agora não, nesses filmes mais recentes, nas séries, já até mostra um pouco das pessoas no banheiro, como na série Diz que Amigas para Matar e tal, mas antigamente não tinha isso. Então ele explora essa parte das pessoas no banheiro. Eu vou até ler um trechinho aqui para vocês. Jack é o nome do marido e aí o narrador fala assim: Jack não respondeu. 5 minutos mais tarde apareceu em pé na porta do banheiro com as calças e os calções pelos tornozelos. Pelo amor de Deus, Anne, que é a esposa, não dá para deixar nenhum rolo de papel higiênico aqui? Então também podemos ver a exploração da linguagem coloquial nesse outro trecho. Nesse trecho eles estão no auge da briga deles, porque a Anne não quer ficar elogiando. Então a Anne fala pro Jack: o que você vai fazer quando não puder mais lutar? Porra, vamos ter bastante dinheiro para fazermos o que quisermos. Menos nos dar bem, talvez. Talvez eu possa aprender a ler Cosmopolitan, melhorar minha mente. Isso é uma ironia, porque a esposa só ficava fazendo isso o dia inteiro. Bem, há espaço para melhorias. Vá se foder. Quê? Vai se foder. Bem, é algo que você não faz há algum tempo. Alguns caras gostam de foder mulheres que não param de reclamar. Eu não gosto. Imagino que Pat não reclamava? Pat é a ex-namorada do Jack. Todas reclamam, mas você é a campeã. Bem, por que não volta para Pat? Você está aqui agora, só posso hospedar uma puta de cada vez. Bom, então dá para ter um pouquinho de noção da escrita do Bukowski, com versos simples, não tá nem aí para métrica, para nenhuma estrutura do cânone. E é isso, ele aborda esses temas, mexe bastante aí com os assuntos polêmicos que a gente está vendo sobre o feminismo, sobre racismo. E igual eu falei, lendo, conhecendo, e você tem uma opinião sobre ele. Então me conta aqui nos comentários, você gosta do Charles Bukowski? Se sim, por quê? Qual o seu conto ou história preferida? E se não, deixa aqui também pra gente discutir. E se você quiser indicar algum poema da próxima análise, só falar. Então um beijo e até o próximo vídeo.